Codependência Nunca Mais, Melody Piri, capítulo 4. Características do codependente. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Ter esses problemas não significa que somos ruins, defeituosos ou inferiores. Alguns de nós os aprendemos na infância, outros mais tarde na vida. Podemos ter adquirido certos hábitos por conta da maneira que interpretamos a religião, né? Que é aquele negócio, se doe pelo outro, faça pelo outro. E logicamente, né, que na Bíblia fala de você se colocar no lugar do outro, de fazer pelo outro aquilo que você queria que fizessem para você. Só que também fala, ame ao próximo assim como você ama a si mesmo. É o que muitas pessoas fazem, anular a si mesmo para salvar o próximo. Adotamos esses comportamentos para nos proteger e saciar nossas necessidades. É horrível viver com alguém que é dominado por comportamentos compulsivos, descontrolados. Muitos de nós tentamos lidar com circunstâncias absurdas e esses esforços são admiráveis e heróicos. Fazemos o melhor que podemos, né? Por isso que a gente tem que ter paciência com a gente, por isso que a gente tem que ter paciência com nós mesmos, porque a gente não quis crescer nesse ambiente onde a gente gerou esse modus operandi de codependência, né? Realmente aconteceu. Às vezes ficamos tão ocupados reagindo aos problemas alheios que não temos tempo para identificar nossas dificuldades, que dirá nos importar com elas. O primeiro passo para a mudança é tomar ciência do problema. O segundo passo é a aceitação. E aqui agora vai uma lista de características que um codependente ele pode ter. O codependente ele pode ser uma pessoa que tenha muitas dessas características. Você não precisa ter todas, mas assim, você vai se identificar com muitas. E tem aqui várias áreas em que o codependente ele pode manifestar esse seu, não é transtorno, mas essa sua dificuldade de equilíbrio, vamos falar assim. Cuidado, o codependente pode pensar em sentir que é responsável por outra pessoa, pelos sentimentos, pensamentos, comportamentos, escolhas, desejos, necessidades, bem-estar, mal-estar e destino final dela. Sentir ansiedade, pena e culpa quando outra pessoa tem um problema. Sentir necessidade, quase a obrigação de ajudar outra pessoa a solucionar um problema que esteja enfrentando, como dar conselhos não solicitados, oferecer uma série de sugestões rápidas ou solucionar sentimentos. Sentir raiva quando sua ajuda não é eficaz, antecipar as necessidades do outro, se perguntar por que os outros não fazem o mesmo por ele, dizer sim quando quer dizer não, fazer coisas que não quer fazer, assumir mais trabalho do que seria justo e fazer coisas que outras pessoas podem e deveriam fazer por conta própria, não saber o que deseja ou precisa ou quando sabe, dizer a si mesmo que as coisas que deseja ou do que precisa não são importantes. Tentar agradar aos outros em vez de a si mesmo, ter mais facilidade em sentir e expressar raiva com as injustiças cometidas contra os outros do que contra si mesmo, ou seja, quando alguém faz alguma coisa com outra pessoa que ele gosta, ele vai lá, toma as dores, ele quer defender a todo custo, mas quando é com ele, não, a outra pessoa talvez não teve intenção, né? Tira por menos. Logicamente que precisamos ter o equilíbrio para a gente não ficar naquela situação de querer ser reativo, né? Como já foi falado nos capítulos anteriores. Mas o codependente, quando é em relação ao cuidado, ele exacerba o cuidado com o seu foco de obsessão, enquanto com ele trata como se fosse qualquer coisa. Sentir mais segurança quando se doa, o codependente pode sentir mais segurança quando se doa, sentir insegurança e culpa quando ninguém oferece ajuda, sentir tristeza por dedicar a vida inteira a outras pessoas e ninguém retribuir, e é aí onde vem aquela frase do codependente, depois de tudo que eu fiz para você, que ingratidão. Sentir atração por pessoas com necessidades, aí onde nós vemos mulheres ou homens que se relacionam com pessoas para salvá-las. Parece que quanto pior a pessoa, melhor para elas, né? Porque a codependência vai ser confirmada, aquela pessoa realmente vai precisar dela e ela vai estar ali sempre dando os seus trabalhos e se sentindo validada pelo outro, né? Mas também quando essa validação não vem, sai de baixo.
Sentir-se entediado, vazio, inútil se não tiver uma crise na vida, um problema para solucionar ou alguém para ajudar. Abandonar rotinas para reagir ou fazer algo para outra pessoa. Comprometer-se demais, sentir estresse e pressão. Acreditar de verdade que as outras pessoas são, de algum modo, responsáveis pela infelicidade dela. Atribuir causa das próprias emoções a outras pessoas. Atribuir às outras pessoas a responsabilidade do que quer que esteja sentindo. Acreditar que está perdendo a cabeça por causa de outras pessoas, sentir-se irritado, vitimizado, desvalorizado e usado, notar que as características anteriores fazem as outras pessoas o tratarem com impaciência ou raiva. A autoestima baixa. O codependente tende a vir em uma família complicada, reprimida ou disfuncional, negar que a própria família é complicada, reprimida ou disfuncional, se culpar por tudo, implicar consigo mesmo por tudo, inclusive com os próprios pensamentos, sentimentos, atitudes, com a própria aparência, com o próprio comportamento, fica com raiva, na defensiva, indignado e revoltado quando é culpado, criticado por outros, algo que faz frequentemente consigo mesmo, rejeitar elogios ou enaltecimentos, ficar deprimido com a falta de elogios ou enaltecimentos, sentir que é diferente do resto do mundo, pensar que não é bom o suficiente, sentir-se culpa por gastar dinheiro consigo mesmo ou fazer coisas desnecessárias ou divertidas, ter medo de rejeição, levar as coisas para o lado pessoal, ter sido vítima do abuso sexual, físico, emocional, negligência, abandono ou alcoolismo, sentir-se que é uma vítima, dizer a si mesmo que não consegue fazer nada certo, ter medo de cometer erros, se perguntar por que tem dificuldade em tomar decisões, esperar a perfeição de si mesmo e dos outros, se perguntar por que nunca fica satisfeito com o que faz, pensar em muitas possibilidades, sentir-se muita culpa, sentir vergonha de si mesmo, pensar que a própria vida não merece ser vivida, tentar ajudar outras pessoas a viver a vida delas, ter sentimentos equivocados sobre o próprio valor por ajudar outras pessoas, identificar-se em excesso com os fracassos e problemas de entes queridos, desejar que coisas boas aconteçam na própria vida, acreditar que coisas boas nunca vão acontecer, acreditar que não merece coisas boas e felicidade, desejar que outras pessoas amem ou gostem dele, acreditar que outras pessoas nunca vão amar ou gostar dele, tentar provar que é bom o suficiente para os outros, conformar-se em ser necessário. Repressão. É comum que o codependente evite certos pensamentos e sentimentos por medo de culpa, tenha medo de ser quem é de verdade, pareça rígido e controlado. Obsessão. O codependente TDA, coitado do codependente, viu? Sentir-se intensa ansiedade com relação a problemas e pessoas, se preocupar com bobagens, pensar e falar muito sobre as outras pessoas, perder o sono, pensando em problemas, no comportamento dos outros, se preocupar, nunca encontrar respostas, vigiar pessoas, tentar pegar pessoas em flagrante, não conseguir parar de falar, pensar e se preocupar com outras pessoas e seus respectivos problemas, abandonar rotinas por estar nervoso demais com algo ou alguém, focar toda a energia em outras pessoas, se perguntar por que nunca tem energia, se perguntar por que nunca consegue fazer alguma coisa. Controle. É comum que o codependente tenha passado por situações e convivido com pessoas impossíveis de controlar, que lhe causaram tristeza e decepção. Tenha medo de permitir que outras pessoas sejam quem são e deixar acontecimentos ocorrerem de forma natural. Não consiga enxergar ou lidar com medo da falta de controle. Acredite que sabe como as coisas deveriam acontecer e como as pessoas devem se comportar. Tente controlar situações e pessoas por meio de desamparo, culpa, coerção, ameaças, conselhos, manipulações ou domínio. Eventualmente fracasse nos próprios esforços ou provoque a raiva das pessoas. Fique frustrado e com raiva. Sinta-se controlado por acontecimentos de pessoas. Negação. O codependente tende a ignorar problemas e fingir que eles não estão acontecendo, fingir que as circunstâncias não são tão ruins assim, dizer a si mesmo que as coisas vão melhorar no dia seguinte, permanecer ocupado para não precisar pensar em nada, ficar confuso, deprimido, doente, ir aos médicos e tomar tranquilizantes, se tornar um workaholic ou viciado em trabalho, gastar dinheiro de forma compulsiva, ter compulsão alimentar, fingir que essas coisas também não estão acontecendo, observar os problemas piorarem, acreditar em mentiras, mentir para si mesmo, se perguntar por que sente que está enlouquecendo.
Dependência barra apego. É comum que o codependente não se sinta feliz, satisfeito, em paz consigo mesmo, busque por felicidade no mundo exterior, se apegue a qualquer um ou a qualquer coisa que possa lhe oferecer felicidade, porque como na cabeça do codependente a segurança da felicidade, da paz, da harmonia está na outra pessoa, logo se alguma pessoa que oferece o mínimo, ele já, ele já se sente satisfeito, se sente saciado. Uh, se sinta, é como que o codependente se sinta extremamente ameaçado pela perda de qualquer um, de qualquer coisa que possa oferecer felicidade. Sinta que não recebe amor e aprovação do pai e da mãe, não se ame, acredita que outras pessoas não conseguem ou não querem amá-lo, busque amor e aprovação de forma desesperada. Geralmente, busque o amor de pessoas emocionalmente indisponíveis. Acredite que outras pessoas nunca lhe oferecem apoio. Equipare amor ao sofrimento. Acredita que deseja, precisa, ama as pessoas mais do que elas a desejam, amam, precisam dele. Tente provar que é bom o suficiente para ser amado. Não se dê o trabalho de analisar outras. Não se dá o trabalho de analisar se outras pessoas o fazem bem. Queira que outras pessoas amem ou gostem dele. Não se dá o trabalho de analisar se ama ou gosta das outras pessoas. Centraliza a própria vida em torno de outras pessoas. Acredita que relacionamentos sejam a fonte de todos os sentimentos bons. Se desinteressa pela própria vida quando está apaixonado. Tem medo de ser abandonado. Não acredita que seja capaz de cuidar de si mesmo. E olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele pensa que não é capaz de cuidar de si mesmo, é uma dicotomia, é uma loucura. Ele acha que é capaz de resolver a vida de todo mundo. É o curador ferido. Permanece em relacionamentos que não estão dando certo, tolera abusos para manter o amor do outro, sente-se preso aos relacionamentos, sai de relacionamentos ruins e começa um novo que não funciona, se pergunta se algum dia encontrará o amor. Comunicação falha. O codependente com frequência culpa, ameaça, coage, implora, suborna, aconselha, não diz o que pensa, não pensa no que diz, não sabe o que pensa, não se leva a sério, acha que outras pessoas não levam a sério, se leva a sério demais, pede o que deseja e precisa de forma indireta, suspirando, por exemplo. Fala uma coisa, fulano, você quer isso? Tipo, quer que a outra pessoa entenda o suspiro que é de desaprovação, de que não gostou e blá blá blá. Tem dificuldade em chegar onde quer, não sabe onde quer chegar, mede as palavras com cuidado para alcançar o efeito desejado, tenta dizer o que acha que vai agradar os outros, tenta dizer o que acha que vai provocar os outros, tenta dizer o que acha que vai convencer os outros a fazer o que ele quer, elimina a palavra não do próprio vocabulário, fala demais, fala sobre outras pessoas, evita falar de si mesmo, dos próprios problemas, sentimentos e pensamentos, diz que tudo é culpa dele, diz que nada é culpa dele, acredita que as próprias opiniões não importam, espera para expressar as próprias opiniões somente depois que sabe a opinião dos outros, mente para proteger e encobrir as pessoas que amam, mente para proteger a si mesmo, tem dificuldade em defender os próprios direitos, tem dificuldade em expressar as próprias emoções de forma sincera, aberta e apropriada, pensa que boa parte do que tem a dizer é inútil, começa a falar de forma cínica, autodepreciativa e hostil, pede desculpas por incomodar os outros, limites frágeis. O codependente, com frequência, diz que não vai tolerar certos comportamentos de outras pessoas e gradualmente aumenta a própria tolerância até conseguir tolerar e fazer aquilo que antes dizia que discordava. Permite que outras pessoas o magoem, continua permitindo que outras pessoas o magoem, se pergunta por que fica tão magoado, reclama, culpa e tenta controlar enquanto continua se magoando, finalmente fica com raiva, torna-se completamente intolerante, ou seja, vai do 8 para o 80 assim, vai oscilando. Falta de confiança. O codependente não confia em si mesmo, nem nos próprios sentimentos, nem nas próprias decisões, nem em outras pessoas. Tenta confiar em pessoas não confiáveis e acaba se lascando, aí volta para aquele estágio que não confia em ninguém. Pensa que foi abandonado pelo próprio poder superior, perde a esperança e a confiança em um poder superior. Raiva. O codependente TDA. Sentir medo, mágoa e raiva. Viver com pessoas que sentem muito medo, mágoa e raiva. Ter medo da própria raiva, medo da raiva dos outros. Pensar que as pessoas vão embora sem deixar sua raiva transparecer. Pensar que as outras pessoas são responsáveis pela raiva dele.
ter medo de deixar as outras pessoas com raiva, sentir-se controlado pela raiva de outras pessoas, reprimir sentimentos raivosos, reagir à raiva com choro, depressão, compulsão alimentar, doenças, comportamentos maldosos, desagradáveis para se vingar, hostilidade ou ataques violentos, punir outras pessoas por causar raiva nele, sentir vergonha da própria raiva, criticar-se por sentir raiva, sentir cada vez mais raiva, ressentimento e amargura, sentir-se mais seguro com a própria raiva do que com a mágoa, se perguntar se a raiva um dia passará. Problemas com sexo / intimidade. O codependente pode ter um comportamento de cuidador entre quatro paredes, fazer sexo quando não deseja, fazer sexo quando preferia receber um abraço, carinho e amor, tentar fazer sexo quando sentir raiva ou mágoa, recusar-se a gostar de sexo porque está com raiva do parceiro, temer perder o controle, ter dificuldade de pedir o que precisa na cama, afastar-se emocionalmente do parceiro. Tem um processo que se chama de desassociação. Ele entra no processo ali de desassociação, é quase que está um defunto ali na hora do sexo. Sentir repulsa sexual com relação ao parceiro, não falar sobre o assunto, reduzir o sexo a um ato técnico, se perguntar por que não gosta de sexo, perder o interesse por sexo, inventar desculpas para a abstenção, desejar que o parceiro sexual morra, vá embora ou leia os pensamentos dele. Esse de ler o pensamento é fácil se lascar, porque se a pessoa que me ama, ela já deveria saber o que eu preciso. Deus deu uma voz para você falar, então use a sua voz, use a sua boca para você expor aquilo que você pensa, aquilo que você quer, de maneira clara e não com enigmas, porque tem pessoas que elas já não falam, fazem greve de silêncio, e quando elas vão falar, elas querem que o outro adivinhe, através de charadas enigmáticas, o que é que ela quer, o que é que ela precisa. Ter fantasias sexuais intensas com outras pessoas e cogitar ou ter um caso extraconjugal. Questões gerais. O codependente tende a ser extremamente ou responsável ou extremamente irresponsável, porque como é 880, né, ele está sempre em um polo ou em outro. Se tornar um mártir sacrificando a própria felicidade e a dos outros por causas que não exigem sacrifício. Ter dificuldade em se sentir próximo das pessoas, ter dificuldade em se divertir, ser espontâneo, reagir à codependência de forma passiva, chorando e se sentindo magoado ou desamparado, reagir à codependência de forma agressiva, com violência, raiva, dominância, ter reações passivas agressivas, vacilar a tomar decisões ou sentir emoções, rir quando na verdade quer chorar, permanecer leal a compulsões e pessoas, mesmo quando isso magoa, sentir vergonha de problemas familiares, pessoais ou amorosos, sentir-se confuso quando a natureza do problema, esconder, mentir e proteger o problema, não procurar ajuda por dizer a si mesmo que o problema não é grave o suficiente ou que ele não é importante o suficiente, se perguntar por que o problema não desaparece. Codependência progressiva. Em estágios mais avançados da codependência, é possível sentir letargia, depressão, se tornar retraído, isolado, desinteressado, perder completamente uma rotina e estrutura diárias, agredir ou negligenciar os próprios filhos e outras responsabilidades, sentir-se imponente, começar a planejar a fuga de uma relação que lhe parece opressora, cogitar suicídio, tornar-se violento, desenvolver um transtorno emocional, mental ou físico grave, desenvolver um transtorno alimentar, viciar-se em álcool e outras drogas. Ou seja, a lista não tem fim, né? Se a preocupação se transformou em obsessão, a preocupação que você tem pela outra pessoa ou por determinada coisa se transformou em uma obsessão, se a compaixão se transformou em cuidar do outro, se você está tomando conta de pessoas e não de si mesmo, talvez a codependência esteja se intensificando. Cada um precisa decidir por conta própria se a codependência é um problema. Precisamos decidir por conta própria o que devemos mudar e quando isso deve acontecer. A codependência é muitas coisas. É depender de outras pessoas, do humor, do comportamento, da doença ou do bem-estar e do amor delas. É uma dependência paradoxal. Nós, codependentes, parecemos oferecer dependência, mas somos nós os dependentes. Parecemos fortes, mas nos sentimos imponentes. Parecemos controladores, mas a realidade é que somos controlados. Às vezes por uma doença como o alcoolismo. A recuperação da codependência é empolgante, é libertadora. Ela nos permite ser quem realmente somos e que as outras pessoas sejam
quem realmente são, nos ajuda a assumir nosso poder interior de pensar, sentir e agir, passa uma sensação boa, traz paz, nos permite amar a nós mesmos e aos outros e a receber amor. Nem sempre é um processo fácil, mas é simples. Ela se baseia em uma premissa que muitos esqueceram ou nunca aprenderam. Somos responsáveis por nós mesmos. Ela exige o aprendizado de um comportamento novo ao qual iremos nos dedicar, que é o autocuidado. O autocuidado é a chave para você sair da codependência, porque ser a codependência é a obsessão em cuidar da vida de outra pessoa, o antídoto é o autocuidado, quando você começa a se preocupar com a sua própria vida, suas próprias questões, necessidades, problemas e blá blá blá. Atividade 1. Releia as listas deste capítulo, marque cada característica com 0, se elas nunca foram um problema para você, com 1, se ocasionalmente são um problema, e com 2, se são problemas frequentes. Posteriormente, no capítulo 16, determine suas intenções. Você poderá usar essa classificação para estabelecer objetivos. 2. Como você se sente a respeito da ideia de mudar? O que pode acontecer se você começar a mudar? O que você pode mudar? Por quê ou por que não? Escreva alguns parágrafos para responder a essas perguntas. E é isso aí, pessoal. Bora nesse caminho aí de aumentar o nosso autocuidado. Só sucesso!